Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos dar continuidade ao nosso seminário teológico Palavra de Vida. Estamos hoje no módulo 6, videoaula 3, a doutrina sobre Deus. Hoje nós vamos estudar sobre teísmo, mas antes vamos fazer uma breve revisão da última aula. O link dessa aula está na descrição. Nós vimos o conceito de transcendência de Deus, relacionado à soberania, poder, domínio. Deus interfere diretamente na história da humanidade de acordo com a sua vontade. Vimos a imanência de Deus. Deus interfere usando a criação, nações como a Babilônia e a Assíria, os homens, a pesquisa, os cientistas, a medicina, a igreja. Na última aula falamos um pouco sobre a revelação de Deus ao homem, que Deus se revelou ao homem porque deseja ter um relacionamento com ele, porque Deus conhece as necessidades do homem, a necessidade do ser, do ter e do pertencer. O homem tem 3 necessidades: ser, ter e pertencer. Vou fazer uma breve leitura aqui de um desenvolvimento desses 3 conceitos. A matéria está na descrição do vídeo, seria interessante você acompanhar, se você puder. Se não puder, apenas escute, que eu quero fazer a leitura e está bem claro aqui o propósito que a gente quer trazer. Ser. O que somos como pessoas, os nossos valores, os nossos interesses, os nossos sonhos. Sermos o que somos hoje e desejarmos ir construindo a nossa pessoa. Acreditarmos que o ser é um processo para a vida. Você vai desenvolvendo o ser. O ser é a consciência social, a liberdade, a igualdade, a justiça, a fraternidade, a solidariedade, a cultura, a preocupação ambiental, a tolerância, a aceitação e a preocupação com o outro. Tudo isso está envolvido no ser. Os seus interesses, os seus sonhos, o que você quer ser, o que você quer conquistar profissionalmente, ministerialmente, nesse sentido de realização de sonhos. Então esse é o ser, como pessoa, né? como a sua relação com o próximo, isso é o ser. O ter refere-se a coisas, ser refere-se à experiência, a que a pessoa é. O ter está relacionado à sociedade consumista, que pensa no lucro e no poder como pilares de sua existência. É o querer possuir cada vez mais, muitas vezes praticando a injustiça e dominando os seres humanos. Então esse aqui é o ter, aquele ter que a pessoa não mede esforços, né, para conquistar, até nas atitudes de injustiça, ela quer ter. E é necessário que exista um equilíbrio. O ideal é existir um equilíbrio entre o ser e o ter. Você não pode ser muito e ter pouco, nem ter muito e ser pouco. É bom ter um equilíbrio entre os dois. Tem um versículo, eu vou colocar aqui na descrição, não me lembro agora, mas ele diz assim, não me lembro a referência em Provérbios, que diz assim: Senhor, que eu não tenha tanto a tal ponto que eu venha me esquecer de ti, e que eu não tenha tão pouco a tal ponto de me rebelar contra ti. Então é necessário ter o equilíbrio. Eu vou deixar aqui na descrição, eu vou pesquisar e vou deixar aqui na descrição o versículo. Agora é o pertencer, percepção que a pessoa tem de que ela pertence a uma comunidade, a uma família, a um grupo, a uma nação. A igreja precisa desenvolver a percepção sobre a importância do pertencer, principalmente acolhendo os visitantes e os novos convertidos, fazendo com que a pessoa se sinta importante e bem-vinda, despertando o desejo de ela passar a pertencer àquele grupo. Então é interessante a necessidade de pertencer, né? Que o homem precisa sentir que ele pertence e que ele é pertencido também, né? Que ele quer e que ele é querido.
que ele vai receber bem e que ele vai ser recebido bem, né? Aquela ideia de pertencer a uma comunidade, a uma família, a um grupo. Por isso que a igreja precisa receber bem as pessoas, para que a gente acolha essas vidas e possamos levar essas vidas para Jesus. Amém? Aplicação cristã. Quando Deus se relaciona conosco, Ele muda o nosso ser, muda os nossos valores, Ele muda a nossa visão do ter, que é importante, mas Ele nos dá um entendimento que precisamos ter o equilíbrio entre o ser e o ter. Com o ser, temos a consciência social e com o ter, contribuímos materialmente para melhorar a sociedade. Com o ser, preocupamos com o outro. Com o ter, nós ajudamos. Muitas vezes não é nem uma ajuda material de uma cesta básica, um dinheiro, um remédio. Às vezes é isso, mas nem sempre. Às vezes é uma presença, às vezes é uma orientação, às vezes é alguma coisa que um ter ali, alguém do lado que ajude em uma situação que não tem nada a ver com necessidade material, mas é uma necessidade de uma outra forma, né? Às vezes até mesmo aquela questão do acompanhamento pastoral, do acompanhamento da liderança, para que a pessoa tenha, né, aquela presença. O ser transformado por Deus tem a consciência de que precisa ter uma experiência de salvação e pertencer ao corpo de Cristo. Então, o ser transformado por Deus tem a consciência de que precisa ter a experiência da salvação e pertencer ao corpo de Cristo. Nós tentamos aqui fazer uma aplicação cristã das três necessidades do homem, do ser, do ter e do pertencer. E certamente que Deus quer agir na nossa vida nessas três necessidades, de acordo com o seu propósito e de acordo com a sua vontade. Na videoaula de hoje vamos falar sobre o teísmo. Nas próximas aulas pretendemos trabalhar os conceitos de deísmo, ateísmo e panteísmo. Teísmo, importante essa definição aqui, tá, irmãos? Importante. O teísmo não defende apenas a existência do Deus Criador Todo-Poderoso. O teísmo é um conceito filosófico que defende a existência de Deus ou deuses, ou seja, entidades divinas superiores, entidades espirituais, né? Entidades divinas superiores que teriam sido responsáveis pela criação de tudo que existe. O teísmo aceita a ideia da existência de um só Deus, o monoteísmo, ou a existência de vários deuses, politeísmo. A teologia é uma disciplina que está baseada no teísmo, porque sob a óptica cristã, sob o olhar cristão, e baseado nos ensinos bíblicos, a teologia crê que existe somente um Deus. Nós cremos que existe somente um Deus, baseado nos ensinos bíblicos, na óptica cristã, na visão cristã. Óptica, visão. Ótica, ouvir. Eu estou com otite, né? A ótica é o ouvido. A óptica é a visão. Então, na óptica cristã, nós temos a crença de que existe somente um Deus, baseado no que a Bíblia nos ensina. Tipos de teísmo. O monoteísmo é a crença em um só Deus. É o Deus cristão, é o nosso Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É o Alá do islamismo, que não é a mesma coisa que o Deus cristão, né? Não é a mesma coisa, porque o Alá não é uma trindade, o nosso Deus é uma trindade. E tem o Jeová, né? Jeová, que é o nosso Deus também, mas na visão do judaísmo eles não creem na trindade. Porque nós vamos estudar no estudo bíblico sobre a trindade, nós vamos ver que a trindade ela foi revelada no Novo Testamento. No Antigo Testamento não havia percepção da trindade.
Então, o monoteísmo é a crença em um só Deus. O Deus cristão, que é uma trindade, Alá do islamismo e Jeová do judaísmo. São as três religiões monoteístas: cristianismo, islamismo e judaísmo. Então, é o monoteísmo, né? Tipos de teísmo, monoteísmo. Tem o politeísmo, é a crença em vários deuses, como os hindus. O hinduísmo é uma das religiões mais antigas do mundo, teve início por volta do ano 3000 a.C. É a terceira maior religião do mundo, ficando atrás apenas do cristianismo e do islamismo. Países como Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Paquistão, Malásia, Singapura, Ilhas Maurício, Fiji, Suriname, Guiana, Trindade e Tobago, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos têm hinduísmo. Eu acredito que em todos os países tem hinduísmo, né? Mas é na Índia que está a maioria de seus seguidores. Não, todos os países não, mas em muitos e muitos e muitos países. Mas todos não, não dá para falar isso. Mas é na Índia que está a maioria dos seus seguidores. Então, não é errado quando falar hinduísmo, os hindus, hinduísmo, quando falar nessa religião hinduísmo, associar a Índia não está errado. E tem o enoteísmo, crença em vários deuses, sendo que um é supremo a todos. Na religiosidade dos gregos antigos, Zeus é o deus supremo do panteão grego e residia no Monte Olimpo. No módulo 1 do nosso seminário, estudamos sobre o termo panteão, que significa todos os deuses. Panteão, pan, todos, né, do grego, teão, teos, relacionado a Deus. Então, panteão, todos os panteós, né, todos os deuses. Esse termo, ele foi romanizado por causa do Império Romano, a influência do Império Romano foi romanizado. Aí ficou panteão, mas o que é panteão? Significa o conjunto de todos os deuses. Nessa visão aqui, né, nós estamos falando dos deuses gregos e deuses romanos. Havia uma relação entre eles, né, entre os deuses gregos e os deuses romanos. Então, panteão significa o conjunto de todos os deuses. Lembra dos deuses gregos e dos deuses romanos. Mas o templo também é chamado de panteão. Panteão também era o termo usado para se referir ao templo desses deuses. Então, panteão pode ser entendido como o conjunto de todos os deuses, lembra deuses romanos e deuses gregos, e também o templo, e panteão também é o templo desses deuses. Observação: a corrente filosófica do teísmo teve o seu início no século XVII com o filósofo inglês Ralph Cudworth, 1617-1688. Espero ter falado o nome certo. Ralph Cudworth. O seu surgimento veio para se opor aos movimentos ateístas, deístas e panteístas. E esses três assuntos, esses três termos, né? Esses três conceitos são nós vamos estudar, né? Que são os próximos conceitos que vamos estudar nas próximas aulas. Ateísmo, deísmo e panteísmo. Vamos estudar esses termos. Hoje é só o teísmo. Então, teísmo tem como principal característica a ideia da existência de um único Deus, onipotente, onisciente, onipresente, imanente e transcendente, pois transcende de todas as coisas existentes no universo. Essa é a visão cristã, né, irmãos? Os cristãos são teístas, pois creem que Deus está agindo na criação, transcendência e agindo por meio da criação, imanência. É a presença de Deus junto a nós, né? Então aqui nós fechamos essa parte do teísmo, irmãos, com essa visão cristã, de que o teísmo para nós, né? Estamos falando do monoteísmo, do teísmo, cremos que Deus é único, onipotente, onipresente, onisciente, imanente e transcendente. Deus tem interferência na criação, ele interfere na história da humanidade.
Essa é a transcendência de Deus. Eu quero falar aqui rapidamente, irmãos, para concluir a aula, algo que me veio à mente, eu acho que está dentro do assunto. Está dentro do assunto porque vamos falar sobre Deus, não é? Nós sabemos que a Bíblia ela é rica em linguagem figurada, em linguagem simbólica. E nós temos a linguagem figurada e a linguagem literal. A linguagem literal é aquilo que realmente é. E a linguagem figurada é falada por meio de figuras, de símbolos, das figuras de linguagem, né? E muitas vezes isso aqui é até um pouco de apologética bíblica, isso aqui deverá estar no módulo de bibliologia. Mas eu quero trazer isso para os irmãos porque ardeu meu coração em falar isso aqui. Por quê? Por exemplo, quando Jesus disse, portanto até os fios de cabelo de vossa cabeça estão todos contados, não temais, valeis muito mais do que milhares de pardais. Inclusive esse texto que fala, né, de Deus, né, no meio do povo, de Deus cuidando da criação, né? Olhai os lírios do campo e colocando assim que Deus está preocupado com o homem, né? Todo aquele texto ali que nós vemos Jesus falando essa linguagem aqui. E ele disse, portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Então esse versículo, irmãos, é uma linguagem figurada ou é uma linguagem literal? Porque às vezes a pessoa pode, com a intenção de ficar querendo desmerecer a Bíblia, começa a ficar trazendo esses questionamentos. Uma forma de responder é o seguinte, olha, não importa se é linguagem figurada ou se é linguagem literal, a não ser que você tenha certeza que seja literal. Mas não importa se é linguagem figurada ou linguagem literal, o que importa é a mensagem que o texto traz. Quando fala que Deus, que até os fios de cabelo, que até os vossos fios de cabelo estão contados, né, de sua cabeça, quando Jesus fala isso, ele está dizendo, olha, Deus ele está no controle de tudo, Deus ele conhece tudo, Deus ele conhece tanto tudo, que ele sabe até quantos cabelos tem na sua cabeça. Mas sem essa linguagem, será que Deus sabe quantos fiozinhos de cabelo está aqui? Ele sabe. Com certeza ele sabe. Mas o que significa aqui é o quê? Qual que é essa mensagem? É a mensagem de que Deus está no controle de tudo, de que Deus sabe de tudo. Deus sabe tanto que ele tem condições de saber quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Para mim aqui é linguagem literal mesmo. Jesus mostrando que Deus tem o conhecimento de todas as coisas. Agora aqui, uma linguagem figurada aqui, ó, interessante. O Salmo 91, versículo 4. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. Deus é espírito, ele não tem asa. Mas o próprio versículo já fala do que se trata. A mensagem estar debaixo das asas de Deus é estar debaixo da segurança de Deus, da proteção de Deus. Assim como aquela galinha protege os pintinhos, assim Deus cuida de nós e nos protege. Essa é a mensagem. Inclusive aqui é um zoomorfismo, né? Eu quero ver se eu trago um pouquinho disso nesse módulo aqui ainda, apesar de que faz parte da bibliologia. O que é o zoomorfismo? Zoo é animal, morfismo é forma. Atribuir a Deus uma forma de animal. Por exemplo, deu a Deus uma forma de animal, por exemplo, porque Deus não tem asas. Então essa linguagem ela é um zoomorfismo. Ela deu aquela ideia, né, de que, assim, aí você tem que entender, assim como aquelas asas da galinha protege o pintinho, assim a asa de Deus me protege, mas isso é uma linguagem figurada, significa que eu estou protegido por Deus. Antropomorfismo, Deus é espírito, antropomorfismo, dar a Deus a forma do homem, igual, por exemplo, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Provérbios capítulo 15, versículo 3.
Pode ser literal, pode ser que o olho de Deus esteja mesmo por toda parte, ou pode ser uma linguagem figurada, que a pessoa pode falar assim, ah, mas Deus é espírito, ele não tem olhos. Aí você fala, mas não importa. Se é linguagem figurada, se é linguagem literal, não importa. A mensagem é que Deus está acompanhando todos os homens. A mensagem é que Deus está ligado em tudo. Essa é que é a mensagem. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. De novo aqui, ó, antropomorfismo. Para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Então, isso significa o quê? Que Deus ele conhece os fiéis. A mensagem é de que Deus sabe muito bem quem é fiel e quem não é. E ele diz, aquele que anda num caminho reto, esse me servirá. Então aqui, qual é a outra mensagem que a gente pode tirar aqui também? É que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Há uma diferença entre o justo e o perverso. Há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que serve a Deus e aquele que é fiel da terra, ele vai permanecer comigo, disse Deus. Ele vai me servir porque ele é reto. Existe uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, entre o justo e o perverso, entre o pecador remido e o pecador não remido, entre aquele que tem o Espírito Santo e aquele que não tem o Espírito Santo. Os fiéis da terra estarão com Deus, o que anda no caminho reto servirá a Deus. E analisando o texto, quem não anda no caminho reto não servirá a Deus. Olha que Jesus disse, olha que Deus, o que está escrito aqui, né? Deus disse, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Se a pessoa não é fiel da terra, ela não estará na presença de Deus. Ah, mas é linguagem figurada ou é linguagem literal? Extrai a mensagem. A mensagem está ali. Então é importante a gente extrair essa mensagem. Independente de que seja em linguagem figurada, linguagem literal, você extrai a mensagem e aplica a mensagem. Porque o importante é trazer essa mensagem, porque existe esse questionamento. Ah, porque a Bíblia tem muita simbologia, a Bíblia tem muita linguagem figurada, tem. Mas vamos ver o que essa linguagem figurada está trazendo de mensagem para a gente? Não é verdade? Então, e assim a gente consegue rebater um pouco esses questionamentos quando as pessoas trazem, elas começam a colocar a Bíblia em questão, entendeu? Isso é apologética cristã, é uma estratégia que a gente precisa ter. Mais cedo ou mais tarde você se depara, a Bíblia está cheia de linguagem figurada, você não entende o que está dizendo ali, mas você entende sim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas a Bíblia é uma lâmpada? Não, mas o que está mostrando ali? Está mostrando que ela vai ensinar a andar no caminho de Deus, fazer o que é correto. Então, vai me iluminar nas minhas atitudes, nas minhas decisões. Então, assim a gente vai aplicando essa linguagem figurada e trazendo a mensagem para as pessoas, de modo que não tem como a pessoa querer invalidar a palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna, né? A palavra de Deus é eterna. Resumo da videoaula 3. Trabalhamos os 3 conceitos: ser, ter, pertencer e aplicação cristã. Falamos sobre o teísmo, os tipos de teísmo, monoteísmo, politeísmo e o enoteísmo. Lembra lá do Zeus, né? E os deuses gregos. Panteão, conjunto de todos os deuses, conjunto de todos os deuses gregos e todos os deuses romanos. E também se refere ao templo desses deuses. E agora nós falamos um pouco aqui, né, de linguagem figurada e linguagem literal, que independente se a linguagem é figurada ou literal, nós temos uma mensagem nesse texto, porque a Bíblia ela tem uma mensagem e não é porque a linguagem, e não é porque a Bíblia é rica em linguagem figurada, em simbologia,
que ela vai ser invalidada. Muito pelo contrário, isso só mostra a riqueza que é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Na próxima aula nós vamos falar, Deus permitindo, sobre um assunto aqui muito interessante. Vai ser uma continuidade do teísmo. E é um assunto muito interessante aqui para os irmãos. Amém? Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.